Olá, pessoal. Bem, hoje eu vou falar sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola também foi uma pandemia, tá? Estima-se que a gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa gripe, ela também pode ser chamada de gripe de 1918, porque 1918 foi o ano que acontece, né? E em 1918, nós estamos falando também da época da Primeira Guerra Mundial, tá? Essa pandemia, ela foi causada pelo vírus influenza. Hoje a gente sabe, hoje a gente tem um tratamento, tem vacina para esse vírus, né? Por exemplo, em 2009 teve a influenza H1N1 e tudo mais, né? Então a gente tem um tratamento. Nessa época a gente não tinha nem um microscópio para ver o vírus, então ficava difícil a medicina trabalhar, tratar e achar a cura dessa época para a doença, tá? Os médicos, eles faziam assim, eles davam a medicação para o paciente não sentir dor, não sentir muito desconforto e deixava o próprio organismo reagir ao vírus, tá? E como não tinha cura, muitas pessoas morreram, né? Então não se sabe ao certo, mas estima-se que é de 50 a 100 milhões de pessoas, tá? O que está acontecendo nessa época? A Primeira Guerra, os países que estão envolvidos, tem os soldados que foram, que se contaminaram, e esses países sabem do que está acontecendo esse contágio, e só que eles não divulgam, a imprensa desses países não divulga para a população que está acontecendo isso, que está acontecendo uma pandemia, mesmo sabendo, porque já está difícil, né? Já é um clima de guerra e tudo mais, então esses países eles não divulgam, então as pessoas não sabe do que se trata. Elas fazem é, aglomeração, tudo que não podia fazer, elas fazem. E as pessoas começam a morrer em 6 meses. Por exemplo, na Filadélfia, em 6 meses morreram quase 15 a 20 mil pessoas de gripe espanhola sem saber. Por quê? Porque o governo não falou, não passou a informação correta e as pessoas se aglomeraram, fizeram desfile dos soldados antes de ir para a guerra e assim acontece, né? O contágio, as mortes e foi crescendo de uma forma muito descontrolada e as pessoas não sabiam como se cuidar, né? É a mesma coisa que hoje a gente tem, lavar as mãos, não, evitar aglomeração. Na época tinha também, só que depois que muitas pessoas morreram, né? A imprensa da Espanha, ela divulga o que está acontecendo no país inteiro, no país não, no mundo inteiro, né? Divulga o que está acontecendo, que está tendo um vírus letal, que muitas pessoas estão morrendo. Por isso que a gripe, ela tem o nome de gripe espanhola. Exatamente, não é porque surgiu na Espanha, é porque a imprensa espanhola, ela divulga as informações corretamente, porque como ela não estava participando da guerra, então ela era neutra, então ela divulgava para o seu país ficar sabendo o que estava acontecendo no mundo, tá? Curiosidade, aqui no Brasil, a doença chega, eles acreditam que a doença chegou no Brasil por meio de um navio que veio de Lisboa, né? Os soldados vieram de Lisboa contaminados e contaminaram a população. Então, o grande pico foi em Salvador, no Rio e em São Paulo, tá? O presidente Rodrigues Alves mesmo, ele foi contaminado pela gripe e ele morreu antes de assumir o cargo, né? Antes de assumir a presidência. Outra coisa interessante também, os sintomas da gripe. Era tosse, febre, dor no corpo, insônia, muita dor de cabeça e também manchas escuras no corpo, né? E há relatos, tá? Tem alguns que não relatam isso, mas há relatos que falam que a pele da pessoa começava a ficar vermelha, assim, sabe? Parecia que ficava desfigurada a pessoa. De tão vermelho ficava, parecia que ficava em carne viva, tá? E agora a gente tem o tratamento, mas nessa época era impossível, eles não sabiam do que se tratava, tá? É isso então, pessoal, até a próxima.